Olá, hoje a gente vai fundo aqui nos Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. A ideia central do livro é que a nossa relação com o dinheiro, sabe, aquele jogo interno, é o que define nossa vida financeira. E olha, prometemos que no finalzinho da nossa conversa vamos trazer umas dicas práticas, bem pé no chão, de como aplicar isso, especialmente hoje em dia, né? Exatamente, e é uma tese forte, viu? O livro argumenta que sem ajustar essa mentalidade, nem que caia uma bolada do céu, tipo loteria, a riqueza não dura. É o que eles chamam de termostato financeiro. Parece que a gente está pré-ajustado para um certo nível, né? E se não mudar essa programação interna, a gente volta para lá. Termostato financeiro. Interessante isso. Então, o livro se dedica a entender e, bom, ajustar essa programação. Começa falando do tal modelo de dinheiro. O que é isso exatamente? Então, esse modelo é basicamente a nossa programação lá no subconsciente sobre grana. E ela é formada principalmente na infância. O Eker aponta 3 fontes principais, sabe? Primeiro, a programação verbal. Tudo aquilo que a gente ouvia. Frases tipo, dinheiro é sujo, rico é tudo ganancioso, ou aquele clássico, não temos dinheiro para isso. Nossa, quem nunca ouviu algo assim, né? Pois é. A segunda fonte são os exemplos. Como nossos pais ou quem cuidou da gente lidava com o dinheiro. Gastavam muito? Eram super econômicos? Investiam? A gente tende a copiar ou, às vezes, ir para o extremo oposto, sabe? Se rebelar contra aquilo. Entendi. Copiar ou rejeitar um modelo. Isso. E a terceira são os episódios específicos. Sabe aquelas experiências marcantes com uma carga emocional forte envolvendo dinheiro? Podem ter sido boas ou ruins, mas criaram crenças bem fortes na gente. E essas 3 coisas juntas, a verbal, os exemplos e as experiências, formam a base de como a gente pensa e age com dinheiro hoje. Precisamente. A fórmula do que o livro usa é bem clara. A programação gera pensamentos, os pensamentos levam a sentimentos, os sentimentos impulsionam as ações e as ações produzem os resultados. Então, para mudar o resultado lá na ponta, o financeiro, de forma que dure, né, o ponto de partida é mexer na programação mental. Faz muito sentido. Não adianta ter ferramenta boa se a cabeça não está alinhada, né? A caixa de ferramentas mental precisa estar ajustada. E aí, o livro entra nos detalhes de como a mentalidade de quem, enriquece é diferente da maioria. Os tais arquivos de riqueza. Quais são os pontos assim mais impactantes? Sim, são 17 arquivos no total, mas olha, um que é absolutamente fundamental é a diferença entre responsabilidade e vitimismo. Pessoas com mentalidade de riqueza acreditam assim piamente. Eu crio a minha própria vida. Assumem as rédeas, sabe? Já a mentalidade pobre tende a se colocar como vítima. Aquela coisa de culpar os outros, a economia. Exato, culpa o governo, o chefe, a crise, ou fica se justificando por não ter resultado ou só reclamando. Tem um princípio de riqueza no livro que é direto. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Assumir a responsa é o primeiro passo para ter poder sobre a própria vida financeira. Essa mudança de postura, de vítima para protagonista, parece ser a grande virada de chave mesmo. E como isso influencia os objetivos que a pessoa tem com o dinheiro? Totalmente ligado. Pessoas ricas, segundo o livro, entram no jogo do dinheiro para ganhar. O foco é na abundância, na riqueza mesmo. Já as pessoas com mentalidade pobre, muitas vezes jogam só para não perder. Como assim não perder? O objetivo se limita a sobreviver, sabe? Pagar as contas, ter o suficiente, buscar um certo conforto. E o Eker é bem enfático nisso. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. A ambição do objetivo meio que define até onde você pode chegar, né? Entendi. A mentalidade guia o tamanho do objetivo e isso deve influenciar as ações práticas. Tipo, como a pessoa lida com o dinheiro no dia a dia? Administração e tal. Exatamente onde eu ia chegar. Os ricos administram bem o dinheiro, e não importa se é muito ou pouco. Já quem tem a mentalidade pobre ou administra mal ou pior, evita totalmente falar de finanças, foge do assunto. O livro bate muito na tecla de que o hábito de administrar é mais importante que a quantia em si. É como se fosse um sinal, sabe? Para você mesmo e para o universo, de que você dá conta demais. Interessante isso.
tem outro princípio de riqueza sobre isso. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. E ele até dá uma sugestão prática, né? Dividir o dinheiro que entra em contas específicas. Uma para a liberdade financeira, outra para as necessidades, educação, diversão, para criar esse músculo da administração. E essa questão da ação que você mencionou, muitos até sabem o que fazer, mas travam. O medo paralisa. Como o livro aborda isso? Esse é um ponto-chave. Ele encara o medo de frente. Pessoas ricas agem apesar do medo. Apesar da dúvida, da preocupação, não esperam o medo passar para agir. Já a mentalidade pobre deixa o medo decidir. O medo vira um muro. Sair da zona de conforto é visto como essencial para crescer. Faz sentido. O crescimento está fora do conforto, né? Tem 2 princípios de riqueza ótimos sobre isso. Um é: a ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. E o outro: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. É sobre estar disposto a encarar o desconforto para crescer. Essa ideia é muito forte, que a gente pode conscientemente, mudar a programação e agir mesmo com medo, com dúvida. Como o Eker sugere fazer essa reprogramação na prática? É aí que entram as declarações. Exatamente. O primeiro passo, ele diz, é a conscientização. É perceber os próprios padrões. De onde veio esse pensamento sobre dinheiro? Isso é meu mesmo ou eu aprendi? Prestar atenção no que você fala e pensa sobre dinheiro. O segundo é a dissociação e a ressignificação. Entender que esses padrões foram aprendidos, eles não são você. E aí vem o terceiro passo, que são as declarações. São afirmações positivas, intencionais, que você fala em voz alta, com energia mesmo, para instalar novas crenças mais fortalecedoras lá no subconsciente. É um treino mental ativo, sabe? Um treino mesmo. E agora, chegando na parte prática que a gente prometeu lá no início. Como pegar essas ideias todas e aplicar hoje? Pensando nos desafios atuais, na nossa realidade. Ótima pergunta. Adaptando os princípios do livro para agora, eu diria o seguinte. Primeiro, autoconsciência financeira ativa. Especialmente agora, com incerteza econômica, estresse, observe ativamente seus pensamentos. Quando fala de dinheiro, é na base da escassez? Não vai dar? Tá tudo caro demais? Ou tem espaço para possibilidade? Uma dica é anotar aquelas frases sobre dinheiro que você ouvia na infância. E refletir, será que isso ainda está me guiando hoje, sem eu perceber? Olhar para dentro mesmo, né? Ok, e o segundo ponto? Segundo, microadministração imediata. Mesmo que a grana esteja curta, comece a administrar. Pode ser simbolicamente. Pega, sei lá, R$50, R$20 que seja, e divide como o livro sugere, ou de um jeito seu. Tipo, 10% para um objetivo de longo prazo, que ele chama de liberdade financeira, outros 10% para algo que te dê prazer, a conta da diversão. O importante aqui não é o valor, é criar o hábito, é treinar a mente para a sensação de controle e, quem sabe, de abundância, mesmo no pequeno. Gostei disso. O hábito começando no micro. E o terceiro? Terceiro, ação mínima viável apesar do medo. Diante dos desafios de hoje, em vez de ficar paralisado, treine sua mente para buscar a menor ação possível que te leve para frente. Se pergunte, qual a coisinha mínima que eu posso fazer hoje para avançar, mesmo com medo ou incerteza? Pode ser pesquisar 15 minutinhos sobre algo novo, uma habilidade, mandar uma mensagem para um contato ou até mesmo fazer uma daquelas declarações do livro com convicção. O foco é na ação mínima, mas constante. Excelente. Dicas bem práticas. Então, a mensagem que fica forte é essa. Nosso mundo financeiro do lado de fora é um reflexo do nosso mundo interno, né? Para mudar a árvore, os frutos, tem que mexer na raiz, nas crenças. Exatamente essa a ideia. E tem um ponto final no livro que eu acho muito poderoso. O verdadeiro objetivo não é só juntar dinheiro, é sobre quem a gente se torna nesse processo. O crescimento pessoal que acontece quando a gente busca essa riqueza de forma consciente. É isso que leva a uma riqueza que dura e, mais importante, a felicidade. Perfeito. Fica então a reflexão para todo mundo que está acompanhando a gente. Qual crença sobre dinheiro, talvez uma daquelas herdadas sem a gente nem notar, tá aí. Pronta para ser questionada, desafiada e, quem sabe, substituída a partir de agora.